Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Classe Executiva, um programa que quer trazer o mundo corporativo aí para perto de você, mas um mundo corporativo diferente do que você vê por aí fora. A gente quer trazer uma coisa real, gente que seja como a gente e que hoje está dirigindo empresa, mandando e desmandando e mudando o que tem que ser mudado aí. E hoje eu estou aqui com o Wagner Rigon, que é vice-presidente comercial, ou da área de vendas, pode ser assim? Sim. Da BYD, uma empresa chinesa com um pé em um monte de negócio. Ele vai explicar isso aqui pra gente. Wagner, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu gostaria que uma coisa também já meio natural aqui do programa, que você falasse um pouco de você aí, como é que você chegou, né, na vice-presidência comercial e de vendas da BYD. Tá. Obrigado, Olavo, pelo convite. Eu agradeço estar aqui com vocês. Bom, a história é bem longa, né? Como sempre, né? Como a gente tem que sempre lutar. Eu, como todo, acho que o brasileiro, comecei trabalhando mesmo com office boy, uma coisa que nem existe hoje mais, né? Começamos numa empresa, eu acho que pode falar a empresa, uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, que é Mercedes-Benz. Mercedes. Comecei no ABC como office boy. Uma profissão que acho que nem existe hoje mais, né? Acho que mudou os nomes. Quantos anos tinha? Comecei com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Putz, hoje já também tem algumas... Você só pode menor aprendiz, né? Hoje 14 menor aprendiz. 14 anos nem pode mais. O mundo está ficando mais complicado. Mais complicado, né? Eu seria preso. Eu comecei com 14 anos, office boy, trabalhei... Você ficou quanto tempo na Mercedes? 25 anos na Mercedes. 25 anos na Mercedes. Porém, hoje falar isso para um jovem, ele falava, não, hoje o máximo 3 anos, 4 anos está mudando de empresa. Eu fiquei 25 anos, mas Mercedes-Benz é uma empresa gigantesca. Sim. Principalmente no Brasil. E eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas dentro da companhia. Eu não sei se eu te falei, mas a minha tese de doutorado foi sobre a Mercedes, construção de equipes, né, team building na Mercedes, na Volvo e na Scania. Sim. Então eu conheço um pouco a Mercedes. Depois foi Daimler, voltou a Mercedes. Eu vivi todas essas transições. Você viveu todas essas... E você começou como office boy e foi subindo? Office boy, fui trabalhando na área... virei trainee depois. Fui trabalhar na área financeira, fui para a área comercial... Fui para a área de marketing de pós-vendas. E aonde? Sempre em São Bernardo do Campo? Sempre em São Bernardo. Não, na verdade eu acabei na área de marketing de pós-venda. Eu vim trabalhar em Campinas, na região de Campinas, onde fica a área de treinamento, pós-venda, fica alocada aqui em Campinas. Fiquei 3 anos aqui, aí voltei para São Paulo e assumi a gerência da área de marketing e comunicação de automóvel. A Mercedes está no Brasil há quanto tempo? Mais de 50 anos. Quase 60 anos. Quase 60 anos. Ela é de 59, na verdade. É a primeira onda automotiva. Primeira onda automotiva. Tradicionalíssima. Inclusive, meu primeiro chefe, né, lá quando eu comecei, era um general. Um general. Que na empresa tinha que ter algum militar, aquela coisa que tinha no passado, né? Mas era uma pessoa fantástica, um conhecimento sobre a indústria automotiva. Inclusive, foi da primeira equipe de engenheiros automotivos do Brasil. Entendi. Então, um aprendizado começou ali. A paixão pelo mundo automotivo foi ali com ele. Bom, general numa empresa alemã, uma primeira coisa que você aprendeu foi o conceito de autoridade, né? Com certeza. Autoridade, respeito e hierarquia. Exato. Autoridade, respeito e hierarquia são uma coisa fundamental. É difícil subir numa empresa alemã? Como é que é isso para um brasileiro? Eu acho que o que precisa muito é dedicação. O que fez com que você subisse? Ou seja, quais são as qualificações? A qualificação é você se dedicar, fundamental. Tanto no aprendizado, estudo, né? Tanto que fiz 2 faculdades, eu sou formado em matemática, sou formado em economia. Não sou engenheiro, apesar de trabalhar numa indústria automotiva, mas aprendi muita coisa nesse mundo automotivo, né? E sempre querer aprender, sempre querer conhecer mais, ser um irrequieto com conhecimento. Isso é fundamental. Eu tive um dos meus chefes, eu não gosto de falar que é chefe, porque era um líder, era um cara que trazia essa coisa. Quando eu fui para a área comercial, migrei para a área comercial, né? Gostava muito, tinha essa coisa de... Como todo mundo acha que a área comercial é viajar, vendas, efeito. Não é bem assim. Isso quantos anos você tinha quando você foi para a comercial? Acho que eu tinha já uns 25 anos. Isso é um divisor de águas, então? Foi sem dúvida. Foi um divisor, foi onde tudo mudou em termos da minha visão profissional, onde caminhei, né? E essa pessoa, meu líder, meu mentor, seu Celso Graminha, né? Muito respeito e orgulho de falar o nome dele. Ele falava assim, você não é engenheiro, mas se você se dedicar a conhecer uma parte do caminhão por dia, você, depois de 365 dias, você sabe mais do que mais de um caminhão. Então, é você conhecer. Isso foi realmente uma pessoa que me deu um norte interessante. Porque o cara na área de vendas, em empresas do perfil, do produto que a Mercedes faz, ele tem que ser um cara
De largo conhecimento técnico. Principalmente técnico. O tipo de produto, caminhão, ônibus, né, que são bens de capital, na verdade, não são bens de consumo, ele tem que ser uma venda técnica. Você trabalha sobre custo operacional, produtividade, tempo de vida. Você não trabalha sobre paixões, emoções, como um carro. Você vai numa loja e compra um carro. Você não é vendedor de concessionária, então sem nenhum demérito. Você tem que entender o negócio do seu cliente. Entendi. Por isso, cada vez mais as empresas estão segmentando suas áreas de comercial. Veículos pesados, veículos leves de entregas. Isso vale para qualquer produto, mas tem essa segmentação específica na área automotiva. Porque a qualificação fica mais focada no segmento nisso. Você vai para a área de ônibus, por exemplo, um vendedor ou um grupo, até uma equipe como um todo, trabalhar para o segmento rodoviário, que essas viagens de longa distância, ônibus urbano tem uma outra característica, são outros empresários, pensam de uma forma diferente. E deixa eu te perguntar, essa sua migração para a área comercial, como você falou, foi um divisor de água. Como é que isso aconteceu? Primeiro, como todo jovem, achando que tem muita festa, Mas isso muita foi uma viagem. iniciativa sua ou da empresa? Minha. Sua. Sempre tinha. Você nunca pode esperar que a empresa te mostre os seus caminhos. Entendi. Você tem que buscar os seus caminhos. Você tem que buscar o que mais te satisfaz. Costumo falar, tem pessoas que têm um prazer enorme de ficar fazendo a parte de finanças, cuidar. Sim. Poxa, é maravilhoso isso para quem realmente tem esse perfil. Tem outras pessoas que não têm. Tem busca de outras coisas. Quando é que você se viu um vendedor? O dia que eu comecei a entender uma coisa que para mim é fundamental, e eu carrego isso, é o meu conselho para qualquer um, é você trabalhar sempre com empatia. Você se colocar no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro, você facilita a sua negociação, você entende o problema da pessoa, você entende o problema do seu subordinado, como podemos falar, o seu empregado, o seu cliente. Então, quando você consegue fazer isso, você tem aumenta a sua facilidade. E eu tinha muito isso, que me incomodava muito, e na área financeira, o meu cliente praticamente era eu mesmo, a empresa. Então, isso me fez essa inquietude de acabar buscando essa migração. Eu tenho uma coisa que eu sempre gostei muito de falar sobre vendas, né? Teve muita gente que veio aqui que fala disso, né? Que era um vendedor antes de ser dono de uma empresa, antes de ser diretor, presidente. Só que vendas é uma coisa muito difícil de você ensinar num banco da escola. Sem dúvida. Na verdade, acho que é praticamente impossível. Você dá algumas técnicas. Sim. Você acha que assim, a Mercedes foi a grande escola? Você já estava na Mercedes, foi para a área de vendas, ou seja, ela foi a grande escola que ensinou o Wagner vendedor? Ou seja... Eu diria assim para você que a Mercedes foi uma grande escola, porque foi a maior parte do meu início profissional, minha maturidade, né, de início profissional foi lá, com certeza, e porque também me deu oportunidades de negociar. Então, eu negociava tanto para fora, num certo momento, que é vender produtos, né, para o cliente final, e teve muitos momentos que o meu cliente final era a própria empresa. A área de, por exemplo, quando eu trabalhei na área de marketing de pós-venda, eu tinha que negociar com a rede de concessionários. São empresários que não pertencem à empresa, mas estão na mesma bandeira. A outra parte, quando eu fui para a área de marketing de pós-venda, de propaganda e comunicação, que eu tinha que negociar mídia, o produto, então eu negociava com a parte interna da companhia, o desejo da área de venda, aquela dicotomia, né? A área de vendas quer vender o varejo e tem a área institucional que é falar da marca. Como que você contrapõe isso, como que você trabalha em conjunto essa necessidade. Então, isso me criou realmente uma grande maturidade profissional. Mas, por outro lado, a Mercedes hoje, como era um produto muito grande, muito interessante, podemos dizer assim, a Mercedes naquela época que eu trabalhava tinha 80% do mercado de ônibus no Brasil. Claro. Tá? Então, era, como o pessoal costuma falar, tirar o pedido, né? Tirar o pedido. Mas, o que é um grande perigo isso. É um perigo, né? Então. Tanto é que hoje mudou muito. Você tem outros players no mercado. Uma que eu fui, depois da Mercedes, que eu fui para a Volkswagen. Fui trabalhar na área de caminhões de ônibus da Volkswagen. Você saiu da Mercedes e foi para a Volkswagen? Foi para a Volkswagen. Isso que época era, mais ou menos? Foi em 2004. E o que faz uma pessoa que ficou 25 anos na Mercedes, um belo dia aí para Na verdade, eu saí da Mercedes, eu tinha 40 anos de idade, falei, nunca mais eu trabalho numa indústria automotiva na minha vida. A experiência fantástica, foi ótima. Nunca chegou, porque você está em todo Estou até hoje aqui, né? Então, eu estava na área de marketing, um negócio que me seduziu muito, inclusive nessa época que eu estive lá, eu fiz o MBA em marketing, por quê? Porque eu tinha um conhecimento empírico, eu não tinha um conhecimento teórico.
Entendi. Então eu fui fazer o MBA em marketing. Você tinha prática, mas não tinha teoria. Então eu entendia muito do que eu fazia, acho que era natural, mas eu tinha que ter uma base teórica para poder suportar isso, porque senão eu fazia por fazer. Eu não tinha um meio acadêmico. Isso é uma boa você falar, Wagner, porque a gente tem esse problema. A gente acha que prática e teoria são coisas dicotômicas, né? Diferentes, são diferentes, mas são complementares. A gente nunca pode esquecer isso. Tem muito aluno meu que fala, não, eu quero prática. Fala, mas veja só, um executivo de experiência com a prática, né, 100% definida, buscando para entender onde é que ele estava. Isso é um negócio importante de falar. Nós tínhamos que fazer uma implementação, por exemplo, do plano estratégico de marketing. Sim. Uma coisa que, para uma empresa como a Mercedes, que já era grande, estava muito pouco estruturado. Entendi. Então eu fui entender o que era exatamente isso dentro do mundo acadêmico. Ou seja, a teoria te dá a estrutura. Dessa sua estrutura para conseguir conduzir e implantamos, e hoje é um negócio que está. E você foi para a Volks quando? Por que você foi? Na verdade, eu saí em 2004, né, não quis, ia sair do mundo automotivo, 40 anos, precisava dessa mudança na minha vida, 40 anos para mudar. E como eu gostava muito da área de marketing, eu falei, vou seguir um mundo de consultoria de marketing, essas coisas, todos aqueles, sempre os sonhos, né? Claro, e a inquietude disso. Você era com 40 anos? 40 anos. Fiquei um ano, quase que um ano sabático, vamos dizer assim. Tá certo. Estudando, me aprimorando na área, fazendo algumas consultorias de marketing para algumas empresas. E aí um grande amigo me chamou, falou, preciso da sua ajuda. Falei, o que foi? Eu preciso estruturar a área de treinamento de vendas, a área de treinamento da Volkswagen, caminhões de ônibus, que ainda não tinha. Eu falei, eu não quero trabalhar mais em automotivo. Falou, mas você tem muito conhecimento, você gosta de ensinar, você gosta de preparar. Sim. Eu tinha esses conhecimentos para a área de recursos humanos, que eu trabalhei com a área de desenvolvimento. Trabalhei na área de vendas, ensinando, treinando vendedores na rede. Então, isso para mim era muito comum, muito mais simples. Então, eu acabei aceitando o convite, fui para lá, fiquei 5, 6 meses estruturando o departamento de treinamento de vendas e acabei indo para vendas novamente, aí naturalmente fui para lá. E aí você saiu da Volks, foi para... Aí fui para a Comil, uma empresa, uma encarroçadora de ônibus, uma empresa familiar. Certo. Hoje está com uma terceira empresa do segmento. O desafio... Encarroçadora é aquela que faz a parte de cima, do ônibus. Porque a gente acha que as empresas... As montadoras fazem o ônibus inteiro. Aqui no Brasil, diferente do resto do mundo, aqui no Brasil você tem os fabricantes de chassi, uma Mercedes, uma Volkswagen, faz a parte de baixo do ônibus, a motorização, e a parte de cima, onde os passageiros efetivamente andam, é feito por uma outra empresa que... A parte visível. Apesar do nome ser horrível, né, encarroçador, né, mas que faz a carroceria do ônibus, a parte do habitáculo do ônibus, que é onde os passageiros... São vários players no Brasil, um dos maiores estão no Brasil, porque tem uma característica diferente do mercado. No resto do mundo, a maioria dos fabricantes de chassi também tem a fábrica da parte de cima do ônibus, da carroceria. No Brasil, diferente. Então, eu aceitei esse convite, era também dentro daquele projeto, como eu falei, de segmentação. A Comil tinha um projeto de atuar em segmentos diferentes e acabei assumindo uma gerência nessa atividade. Bem interessante, conseguimos atingir a liderança do mercado naquela oportunidade que foi uma escola. Você é um vendedor, né, cara? Vendedor. Eu sou um péssimo vendedor. Não é não. Eu costumo falar que eu sou um péssimo vendedor. O que eu gosto de fazer, eu acho que eu sou bom hoje eu me reconheço como um líder. Okay. Entender e identificar as pessoas. Eu sei que tem pessoas muito melhores que eu, mais qualificadas que eu, em vender. Entendi. Mas eu acho que eu consigo, com a equipe, entender gente, fazer as pessoas atingir os seus objetivos. Isso é, sem sombra de dúvida, uma característica importante de liderança. Entender quem está em cima e quem está embaixo. Empatia, como eu disse. Exatamente. Então, você conseguir fazer isso, liderar a equipe e fazê-las atingir o objetivo, eu acho que esse é o desafio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Wagner. A gente vai voltar a falar aí, agora porque a mudança é meio radical. Vai agora para uma empresa chinesa. Vamos ver como é que foi isso. A gente volta já daqui a um tempinho. Bom, voltamos então com o programa Classe Executiva. Estamos entrevistando aqui Wagner Rigon, que é vice-presidente comercial da BYD, uma empresa chinesa com várias áreas de atuação, eólica, automotiva. Wagner, como é que foi a sua saída da Comil, né, que é uma empresa familiar, e você foi para a BYD? Sim. Isso que época que era isso? Foi em 2010 agora. 2010 você já estava na BYD. Isso. Como é que você...
Pô, eles chamaram você, como é que você estava? Na verdade, eu recebi um convite, né? Eles estavam buscando alguém para o segmento comercial. Quem estava lá era uma pessoa que também era um amigo meu, que por coincidência foi meu subordinado, trabalhou comigo. Subordinado em outra empresa. Na Mercedes-Benz, Ou seja, é assim que a gente fica sabendo que tem profissional bom no mercado. Network é fundamental. Exatamente. É fundamental. Mas o que me chama muita atenção nessa mudança, né, que a gente, eu acho que foi ter trabalhado em empresas com diferentes culturas. Na sua carreira toda diferentes ela. culturas. Trabalhei numa empresa alemã, né, de origem bem alemã, germânica, impressionante. Fui para a Volkswagen, apesar de ser Volkswagen, né, a Volkswagen, caminhões de ônibus, ela é uma empresa brasileira. Sim. Ela é fundada aqui, ela é uma multinacional brasileira. A divisão de caminhões e ônibus não existia no grupo Volkswagen, então toda a gestão... Se não me engano, a Volkswagen Caminhões e Ônibus aqui no Brasil é para a América Latina toda. Para toda a América Latina, né? Tanto é que agora chama MAN Latinoamérica, que é o grupo incorporou e tal. Tá. E aí migrar para uma empresa familiar, né? Com decisões... Que é a encarroçadeira do... Que é a Comil, que foi a encarroçadeira. Então era uma divisão totalmente... Mudanças de cultura, de paradigmas, de ambições diferentes. E a BYD, uma empresa chinesa, que é água e vinho agora, hein? Olha, na verdade, assim, eu costumo... eu acho que no início da nossa conversa eu falei bastante, acho que da empatia, né? Sim. Eu acho que isso foi fundamental para entender essa cultura chinesa. Entendi. Eles realmente têm uma visão, um pensamento diferente, de uma forma de agir diferente, mas eles são muito parecidos conosco. Tá. Antes disso aí, vamos falar um pouquinho o que faz a BYD. Vamos explicar por que o interesse dela aqui no Brasil, ou seja, quais são os ramos que ela trabalha, até para o pessoal situar, porque é uma empresa muito... como é que eu vou dizer? Não é desconhecida, mas é uma empresa que foge um pouco do nosso universo. Na verdade, a BYD é uma empresa desconhecida pela sua marca em si. Mas a BYD está em quase tudo que nós temos no mundo. Exatamente. A BYD é uma das maiores fabricantes mundiais de bateria para celular. Né? Então, mais de quase 40% das baterias de celular no mundo são BYD, em todas as marcas. Então, ela sempre trabalhou com OEM, né? Que é fornecendo peças que ninguém vê a marca. Né? Tá então, ela produzia para os outros. Então, muitos computadores que têm uma marca famosa, na verdade, todo o equipamento é feito pela BYD. Alguns produtos bem famosos, aí, acho que não vi um caso, mas são BYD, puramente BYD, só tem uma marca, né, da companhia. E a BYD, ela cresceu, ela foi fundada há 20 anos atrás, uma empresa bem jovem, né, por um visionário também, uma pessoa tem 51 anos de idade, bem jovem. Só que ele foi uma pessoa que realmente ele se dedicou demais ao estudo do quê? De baterias. Então ele focou aquilo, a vida dele foi conhecer baterias. Ele pegou essa onda de tecnologia de informação. De informática, Então ele foi estudar no Japão, foi estudar na Coreia. Hoje, baterias no mundo praticamente é feito no Japão, Coreia e China. Certo. E agora está surgindo uma nova frente, não ainda muito... forte dizer nos Estados Unidos. E futuramente será no Brasil, graças a Deus, vai ser produzido aqui no Brasil bateria também. BYD. Via BYD. Mas então ele pegou toda essa tecnologia, estudou e 20 anos atrás criou uma empresa com 20 funcionários, hoje uma empresa de 190 mil funcionários. Então ela atua nos segmentos de baterias. Esse é o carro-chefe dela. Bateria, o carro-chefe da companhia. O DNA da empresa está lá. Depois ela comprou uma empresa de automóveis, na China. Hoje é uma maior fabricante chinesa de automóvel, porque tem... E leva a marca BYD automóvel. Então, agora ela começou a trabalhar a própria marca. Começou a sair daquela OEM, né, de fornecedor de materiais para o seu produto próprio. Ela comprou uma empresa de automóveis, botou a sua marca, né, tinha uma outra marca, hoje é a maior fabricante chinesa de automóveis. E nessa fábrica chinesa, com a expertise que o dono da empresa tem, ele criou uma bateria específica, que não é essa de celulares, é uma específica para o segmento automotivo. Ela tem uma característica muito interessante, ela tem uma alta capacidade de armazenamento. Para carro elétrico. Para carro elétrico. Então, ela hoje, esse ano, ela é a maior fornecedora mundial de carro elétrico no mundo. Então, por quê? Por causa da bateria. O que mudou o paradigma do processo foi a bateria que ele criou, uma bateria de fosfato. Porque você pode até ter um celular que você tem que recarregar de meia hora, mas um automóvel deve ser complicado. Né? Então, essa foi a coisa. Ele comprou uma outra empresa de ônibus lá na China e começou a produzir também ônibus elétricos.
Então, por quê? Porque essa bateria tem uma certa característica. Ou seja, o negócio está sempre girando em torno do da DNA bateria. da companhia. Ou seja, se é automotivo ou não, é sempre girando em torno A bateria que utiliza nos celulares, nos iPads, nesses equipamentos, não é a mesma bateria do ela é diferente. Claro. Nossas baterias de celular, ela esquenta, ela perde potência, ela tem uma vida útil menor. Claro. A bateria de um automóvel, de um ônibus, por exemplo, dura mais de 30 anos. Então, é um outro conceito, um conceito que não existia até então. Então, a BYD começou com isso. Então, só para falar da empresa, depois eu volto até por que eu fui para a BYD. Isso que é uma coisa que eu ia te perguntar. Então, aí ela começou a trabalhar com o que nós chamamos 3 linhas de pensamento verde, né? Então, ela também entrou de novas energias. Com a bateria, ela faz o armazenamento de energias, né? Ela consegue armazenar energia através das baterias. Ela consegue captar energia solar, é uma das 10 maiores fabricantes de painel solar do mundo. Sim. Então ela capta energia solar e armazena nas baterias e você pode carregar os carros e os ônibus com essa mesma energia solar. Você já pegou toda a cadeia? A cadeia, processo todo. Entendi. Iluminação e LED também é uma das grandes produtoras. Eólica? Eólica não, ela ainda não trabalha no eólica, ela trabalha mais nessa parte de energia mesmo, tudo associado à bateria, mas... Se você tem, no Brasil nós tivemos um grande problema que foi as linhas de transmissão eólicas, né? Sim. Você tinha lá os papaventos lá e não conseguia armazenar energia ou transmitir energia. Exatamente. E você consegue fazer isso através dos grandes problemas não só no eólico, mas qualquer coisa no Brasil. Isso, Então hoje se usa muito isso que a gente chama de smart grid, por exemplo. O Brasil, aliás, vem bem de encontro a essa conversa que nós temos. Todo mundo fala que o Brasil não tem energia. O Brasil tem muita energia. Sim. O que é que nós temos um problema de consumo no pico. Né? Nós temos das 5 da tarde, a parte da noite, onde todo mundo chega em casa, liga a televisão, toma banho, é um pico muito grande. Então você tem um consumo alto nesse período, fora as indústrias trabalhando na parte do dia. À noite, né? Depois das 10 horas da noite, ninguém consome energia. Então, o que acontece? Nós temos um desperdício que você poderia armazenar e distribuir durante o dia. Exatamente. Então, mas vamos voltar então agora no assunto da cultura. Como é que você migrou para a BYD? Saiu de empresas... Quando eu saí da empresa da Comil, que era uma empresa extremamente familiar, e migrei para a Comil, foi justamente por isso. O que foi um produto, um ônibus elétrico e um carro elétrico que não existia no mercado. Eu já tive outras experiências com vários outros tipos de produtos. Então você foi chamado para lançar um produto novo. Isso. Deixa eu fazer uma provocação. Uma coisa que a gente sempre vê, que empresa asiática, né, seja ela japonesa, coreana ou chinesa, é sempre assim, o mote é trabalho. Trabalho, que eu trabalho. E marketing, venda, sempre foi algo que linkado, conectado com empresa americana. Até como o próprio nome sugere. Você acha que mudou isso? Ou seja, hoje as empresas asiáticas estão muito entendendo que elas têm que ser vistas, elas têm que fazer propaganda, elas têm que... Eu acho que... botar um diretor lá comercial que seja... Nós também temos nosso diretor de marketing também. Existe essa necessidade de você estar presente, falando com o público, você precisa mostrar suas vantagens, seus benefícios para o público, isso precisa ser feito. Claro. Uma coisa é como você fala, se é uma realidade, né, que é realmente os benefícios que você está trazendo. Então, você tem que comunicar. Eu acho que o grande desafio é você comunicar. Então, quando você trabalha por um produto como eu trabalho, que é um produto de capital, de bem de capital, você comunica, faz o marketing, mas de uma forma diferente que você venderia um carro. Claro. Nós temos exemplos claríssimos no Brasil de empresas que têm um marketing maravilhoso, de automotivo, por exemplo, que criou uma paixão no Brasil, não só pela qualidade, mas pela emoção que ela criou. Né? Agora, no meu produto, é um produto de bem de capital. Então, o que eu tenho que vender, não vender num sentido positivo, de comunicar, eu acho melhor, é o resultado que ele vai te trazer e em quanto tempo ele vai te trazer isso. Entendi. Então, não tenha dúvida, você tem um marketing também, mas você tem um público diferente. O seu target de mercado, o seu target de cliente é outro. Entendi. Então, você tem que comunicar para aquele específico mercado. Não adianta eu falar que o meu ônibus é bonito, que isso não vai resolver. Né? Tem a melhor aerodinâmica? Tá, tudo bem. Tem ar-condicionado? Entendeu? Mas o que ele vai trazer de benefício? Entendi. Qual é o tempo de payback disso? Qual é o resultado operacional que ele vai trazer? Eu estou numa empresa chinesa, voltando à cultura. Claro. O grande problema da empresa chinesa nos mercados mais ocidentais como o nosso é porque o chinês o que faz? Produto de má qualidade.
Sim. Então, é desmistificar essa não qualidade. Então, você acha que isso ainda é um discurso, isso é uma coisa que ainda cola, por exemplo, praticamente tudo que tem de bom em termos na área tecnológica foi feito na China, só tem uma marca lá. Então, mas ninguém conhecia essa marca, então ela tem que se mostrar. Entendi. Então ela tem que se mostrar, é isso. Você tem... Ok, o seu produto é chinês, mas a marca é americana, todo mundo achava que era. O que agora está acontecendo vamos botar a nossa marca lá. Tá exatamente. Então, ninguém conhecia as marcas que estavam realmente por trás desses produtos, né? Mas, óbvio, existiam produtos de péssima qualidade também. Claro. Hoje ainda existe de toda... Como existe o produto americano, europeu e brasileiro. Então, você tem de qualidade boa e qualidade ruim, mas... a BYD tem esse produto de altíssima qualidade, high-tech, realmente um produto de altíssima qualidade. Então, o meu trabalho hoje é desmistificar um pouco essa coisa do produto chinês, comunicar, fazer o marketing positivo de um produto de alta qualidade. Por que eu migrei para cá? Justamente por isso. Porque é um produto que até então, tudo que eu vivi ônibus a gás, vivi ônibus a álcool, os trólebus que existem ainda hoje, São Paulo corre, que são fantásticos. Uma coisa que me chama a atenção, você, Wagner, é que você é um cara assim, você tem uma flexibilidade técnica, até pelo que você acabou de falar, ou seja, a sua experiência nos mais diferentes tipos de produtos. E também tem uma flexibilidade de cultura, ou seja, você se adequa muito bem. É o que você falou, sai de uma empresa alemã, vai para uma empresa teuto-brasileira como a Volkswagen, depois para uma empresa familiar, que também é outro mito, que empresa familiar não funciona. Funciona. É um desastre esse tipo de discurso. Funciona, né? Sempre digo, não esquece que Ford é sobrenome, você entendeu como é que é? E aí você vai para uma empresa chinesa e tem essa capacidade de ser flexível. Mas assim, o que mais te dificultou nessas mudanças, em termos de qualificação pessoal? Você, olha, eu senti que eu precisava trabalhar isso que eu não tinha e agora eu tenho. Não, é fundamental. A dificuldade de uma empresa chinesa para uma empresa ocidental, língua. Né? Eu não falo chinês. Claro. Não tem como. Então, eles falam inglês, né? Então, eu brinco, né, que o país que mais fala inglês no mundo é a China, né? Tem mais gente que vários países. Eu falo para os meus alunos, quando alguém fala assim, vai aprender mandarim, eu falo, não, vai aprender a língua que eles falam, que é a língua dos negócios. Então basicamente isso. Se eu tivesse que falar uma coisa que eu deixei de fazer de uma melhor forma possível, for ter realmente um melhor inglês possível. Certo. Entendeu? E eu tive que aprender na marra. Até pela minha idade, no passado não tínhamos tanta ajuda familiar, orientação, aquela coisa toda. Então hoje meus filhos falam, meus 2 filhos mais velhos falam inglês fluente, e o pequenininho tem que falar também e falar outros idiomas também. Então isso para eles vai ser mais fácil, porque já nasceram tecnológico e internacional. Sem dúvida. Meu filho brincava, que eu falava assim, meu pai não deixava eu faltar na aula de inglês, mas eu podia tirar 0 em matemática. Né? Por quê? Porque tinha essa pressão. E a sua formação é matemática. Eu sou formado em matemática. Então, é isso, acho que é essa coisa. Então, o falar o inglês, que era uma língua também para eles, também não, então, natural, era mais dificuldade de comunicação, de se entender, de chegar num caminho de entendimento. Como você mesmo falou, tem essa flexibilidade. E eu percebo isso neles também, no sentido de buscar, porque eles têm que ter essa necessidade de buscar e achar um meio do caminho para a gente se comunicar e se achar nesse meio do caminho. E o brasileiro é bom nisso? O brasileiro é totalmente aberto. Total flex. Total flex. Chega a ser quase até meio irresponsável nessa sua abertura. Mas eles são muito positivos nesse sentido. O que muda muito na cultura chinesa é assim, acho que para trazer para uma reflexão para todo mundo, até conhecer um pouco mais, eu posso falar que eu estou bem adaptado a esse entendimento deles, é assim, eles têm uma forma de pensar assim, você tem uma pessoa que criou um produto lá na China, um ônibus elétrico, um carro elétrico, e essa pessoa ela sabe tudo o que ela fez. Então a pessoa é um mestre naquilo. Então, quem está aqui na ponta não é o mestre. Entendi. Então, ele segue o que alguém falou para ele. Ele não discute muito o que foi passado para ele. Entendi. Porque se ele for discutir que aquela pessoa que falou lá atrás para ele, que criou o processo, que treinou, que criou toda a condição para que ele fosse para o mercado com aquele conhecimento, tiver errada, toda a base dele está errada. Entendi. Então, ele respeita muito a hierarquia, ele respeita muito o conhecimento, ele respeita muito os mais velhos.
porque são as pessoas que criaram isso e têm o conhecimento maior que ele. E um dia ele vai ter esse conhecimento. Entendi. Hoje ele não tem. Ele respeita esse conhecimento e a gente tem que respeitar também. Isso, por mais que você olhe algumas coisas e você fala assim, pô, não é o melhor caminho, não, mas ele falou que era o melhor caminho. Então, e aí a gente vai se encontrando no meio do caminho para achar o melhor caminho Brasil, vamos dizer assim. BYD o Brasil é o segundo maior mercado de ônibus do mundo, né? Então tem todo o motivo da BYD estar aqui. Mas tem tanta aqui. coisa boa no país, né? Precisava só ter o pessoal que nos dirige aí melhor, né? Porque o país é muito rico. Não, né? O nosso país é fantástico, tem grandes oportunidades. Né? Nós estamos com a maior produção de ferro do mundo, está aqui. Lítio e fosfato, que são outros produtos necessários às baterias, estão na Bolívia, estão na Argentina, então... Muito bom. Okay. Bom, estive aqui com o Wagner. Wagner, você tem alguma recomendação para esse pessoal mais jovem que nos assiste aí? Eu quero dizer que nós somos da mesma geração, viu? Não, eu acho que o meu conselho sempre é, como eu coloquei, é você ter empatia, procurar usar a sua empatia para entender os outros e aprender com os outros. Isso é fundamental. E o outro é perseverar, nunca desistir, buscar os seus sonhos, seus objetivos, não importa se demore um pouco mais, seja muito mais rápido. Hoje a gente vive num mundo que parece tudo mais rápido, mas o conquistar é o que vale para você, não é para os outros. Muito bem, estivemos aqui então com Wagner Rigon, que é vice-presidente da área de vendas comercial da BYD do Brasil, ok? Muito obrigado pela sua atenção aqui no nosso programa e espero você no próximo. Um grande abraço.